O Brasil entrou no século XX com a monarquia caída, mas com as cicatrizes do passado ainda frescas. O país parecia um navio sem leme. A liberdade política estava formalmente instaurada, mas a moral e a ordem social caminhavam por trilhos tortuosos. Eu, homem do futuro, nascido nos anos 70, observo tudo como se estivesse assistindo a um filme antigo, tentando entender como a esperança do império foi substituída por artifícios de poder e interesses particulares. A República Velha era dominada pelos coronéis e pelas oligarquias estaduais. Minas Gerais e São Paulo se revezavam na presidência, como em um jogo de xadrez silencioso, controlando o destino do país através da famosa política do café com leite. As eleições eram frequentemente marcadas por fraudes, votações compradas e alianças discretas que garantiam a manutenção do poder. O povo, embora livre no papel, muitas vezes assistia impotente a esse teatro político. No interior, a vida se mantinha rígida e desigual. Os coronéis eram reis de pequenas cidades, donos de terras e das decisões locais. Enquanto isso, a elite urbana começava a investir em escolas, bibliotecas e teatros, criando bolsões de modernidade no meio de um país profundamente desigual. O Rio de Janeiro, capital federal, era o palco das grandes transformações. O país tentava se modernizar. Estradas, bondes elétricos, primeiros carros circulando e o correio funcionando com maior eficiência. Mas a política do coronelismo e do clientelismo limitava o progresso e mantinha o povo à mercê de interesses particulares. O trabalho, especialmente nas plantações de café e nas indústrias incipientes, era duro e muitas vezes explorador. O Brasil experimentava o nascimento do movimento operário e da imprensa crítica, tentando equilibrar o jogo de forças e reivindicar direitos. No entanto, qualquer desafio à ordem estabelecida encontrava resistência, repressão policial, violência local e leis que protegiam os poderosos. As cidades do interior eram tomadas por festas religiosas, procissões e tradições culturais, tentando manter a moral e a fé. Enquanto isso, a população urbana desfrutava de cafés, teatros e encontros intelectuais que mesclavam cultura e política, tentando projetar um futuro diferente do passado colonial. O país avançava economicamente, exportando café, cacau e algodão, mas a riqueza era concentrada e a grande massa permanecia à margem do progresso, sem acesso à educação e à infraestrutura que chegava apenas aos centros urbanos e às mãos dos poderosos. A política era um jogo de sombras, alianças, traições e interesses privados moldavam o destino da nação. E eu percebo, olhando com olhos do século XXI, que foi nesse período que se consolidou a prática de usar o Estado para interesses de grupos, sem considerar o bem comum. Foi o tempo em que o Brasil começou a se perder, não pela ausência de leis, mas pelo distanciamento entre a moral e a política. Ainda assim, havia avanços, crescimento urbano, chegada de imigrantes europeus, primeiras iniciativas industriais e movimentos culturais. O país crescia em conhecimento, ciência e arte, mas o progresso era desigual e a democracia era ainda mais formal que real. E assim o período terminou, em 1930, com uma crise econômica e política, um país dividido entre elites e povo, tradição e modernidade, progresso e atraso. O Brasil da República Velha era um país de contradições, um terreno fértil para mudanças drásticas e movimentos que tentariam romper o ciclo das oligarquias e da política do coronelismo. O Brasil que sonhava com luzes se perdeu entre sombras de poder e interesses particulares. Aprendi que sem justiça social verdadeira, sem conexão entre moral e política, o país se fragmenta e a esperança se transforma em disputa de forças.